Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Bem, né? Semana passou aí tranquila, sem problema. Tudo bem, então. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos na nossa última semana antes das férias de julho de todos vocês e minha também, né? Claro, ok? Então essa é a nossa última aula de geografia dos alunos do quarto ano antes das férias de julho. Não significa dizer que acabou não, tá? Em agosto a gente volta aí com toda a pompa, com todo vapor, com todo gás, já descansados, não é isso? Já descansados para a gente poder começar aí uma nova etapa no mês de agosto. Vamos ver hoje o que nós temos no cardápio de hoje, da nossa aula de geografia? Olha só, gente, isso aqui é um tema que eu tenho a maior paixão quando eu venho bater um papo com vocês em relação a essa temática de hoje, que é relativa ao meio ambiente, degradação do meio ambiente, tá? A palavra degradação em si já não é boa, mas a gente falar sobre o meio ambiente é falar sobre vida, é falar sobre preservação da vida, ok? Então, essa é a nossa temática de hoje. E olha só essas imagens. São imagens, como a gente chama, degradantes, ok? Por isso daí o nome degradação. Degradantes são imagens horríveis, que a gente não merecia estar vendo. Então ali você está vendo rio seco, aqui você está vendo floresta sendo devastada, ali você está vendo os mares sendo poluídos, geralmente a maior parte por plásticos. Então isso é uma cena que a gente não gostaria de ver, mas acontece. Bom, nossas habilidades de hoje: identificar as características das paisagens naturais, no caso relevo, cobertura vegetal, rios, etc., e artificiais no meio em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. E a segunda, reconhecer a importância da conservação das paisagens de Teresina. Bom, então além da gente falar, no modo geral, sobre degradação do meio ambiente, no geral, a gente também vai dar algumas pinceladas aí sobre o que está ocorrendo aqui em Teresina em relação a essa degradação e o que está sendo feito para que se preserve esse meio ambiente. Vamos lá? Olha para essas duas imagens, tá? Olha para essas duas imagens. Turma da Mônica. Na primeira você vê toda a turminha aí, a trupe da Mônica, reclamando aqui atrás, olha só, aqui atrás, sobre a destruição das florestas. A gente pode falar também no meio ambiente. Então aqui ele diz assim: não destrua o nosso futuro, são os cartazes. As florestas são da humanidade, não dos políticos. O Código Florestal não pode mudar. Verde é lindo, protege nossas águas. Eles estão de frente. E aqui, ó, olha só. Eles já olham para trás e já veem dezenas de pessoas, algumas pessoas já tentando apagar o fogo. Isso aqui, gente, é bem recorrente porque nós estamos vendo lá na floresta amazônica, começou a pipocar lá a questão das queimadas. O ano passado a gente teve um ano traumático em relação a queimadas. Pegou fogo no Pantanal, pegou fogo na floresta amazônica, pegou fogo nos cerrados. Então, são três que a gente chama biomas. Biomas por quê? Bio é vida, porque biomas, porque lá existem centenas ou milhares de vidas. Eu não estou falando só de animais não, mas também do próprio homem, que depende da própria natureza, ok? Então a gente está vendo isso acontecer, já vimos esse filme no ano passado e a gente não gostaria de ver esse ano novamente, se repetir, ok? Então é isso. Bom, e o que é degradação ambiental? A gente vai fazer um bate-bola. O que é um bate-bola? É um jogo de perguntas e respostas, tá? Para a gente poder entender melhor o que significa degradação ambiental. Então vamos lá. Primeira pergunta é essa: o que é degradação ambiental? Degradação é sinônimo de destruição. Por isso que está em vermelho aqui, destacado. Dessa forma, degradação ambiental significa um desgaste, devastação ou estrago na natureza. Ok? Imagina assim, ó, vamos fazer uma comparação aqui. Você está em casa, talvez tomando um café, talvez almoçando, talvez fazendo um lanche, aí de repente sua mãe
lhe convida para comer um bolo. Chega lá, você observa o bolo e diz: mamãe, já tiraram um pedaço aqui, fizeram um estrago no bolo. Significa dizer o quê? Que basicamente o que você esperava que fosse, não é. Certo? Ou seja, a expectativa que você tinha em relação ao bolo, de encontrar um bolo inteiro, de repente você se frustrou. Por quê? Porque houve um estrago, uma devastação, comeram todo o bolo. Então a mesma coisa a gente pode falar em relação ao meio ambiente, só que isso milhares e milhares de vezes a mais. Então você vê as figuras ali, ó, isso aqui, ó, essa parte cinza aqui, ó, isso aqui é destruição. Aqui você tem um verde, aqui você tem um cinza de desmate, né, devastação da floresta. E aqui já os nossos conhecidos plásticos inundando rios, mares, oceanos, e aqui do mesmo jeito. Então isso é horrível. E vocês que estão aí do outro lado não imaginam como esses tipos de poluição, que a gente vai já ver também, eles acabam matando os rios, matando os mares, matando os oceanos, matando os lagos, certo? E aí um dado importante que eu vou dizer agora para vocês. Em relação ao meio ambiente, nós seres humanos, nós necessitamos desse meio ambiente equilibrado. O que é o meio ambiente equilibrado? Em que você tem a convivência do homem, certo? No meio ambiente, mas equilibrado, ou seja, não há destruição nem de uma parte, nem de outra, ok? E isso também, esse meio ambiente, ele é viável porque ele é um ciclo de vida. Então imagina assim, ó, por que é que nós estamos vivendo atualmente o que a gente chama de crise hídrica? O que é crise hídrica? É que está faltando água nos reservatórios de água que dão, certo? Que vai produzir energia elétrica. Daí o que acontece? A nossa conta de luz acaba de aumentar em um absurdo, o que a gente chama da chamada tarifa extra ou bandeira vermelha. Por quê? Porque não tem água. E essa água não tem por quê? Exatamente porque a gente está vendo um ciclo destruidor do meio ambiente. Isso acaba interferindo nessa cadeia que a gente chama de cadeia hídrica, ok? Então, muito cuidado. E vocês são a geração daqui a 30 anos, que estão aí na base dos 40, né, dos 39 anos, e que talvez irão sentir esse impacto maior. Porque enquanto a gente faz a besteira aqui, ou continua fazendo desde o passado, quem paga são as gerações futuras. Então, agora está na hora da gente abrir o olho para isso, ok? Olha só essa imagem. Nós temos diversos animais da fauna brasileira, pássaros, mamíferos. E o que é que diz? Pesquisas afirmam que até o ano de 2100, queira Deus que eu estivesse vivo até lá, né? Se eu fosse mutante, talvez eu seria, mas eu não sou. Então, pesquisas afirmam que até o ano de 2100, mais da metade de todas as aves e mamíferos do continente africano desaparecerão. Uma forma de reverter essa previsão é através da conscientização ambiental, ok? O que é conscientização ambiental? É você se conscientizar de que a natureza, ela é vital para a nossa sobrevivência. Então, respeitá-la da forma como ela é. Bom, quais os diferentes tipos de degradação ambiental? Nós já respondemos lá o que é degradação ambiental. Agora, quais são os tipos? Vamos lá. Entendendo quais as diferentes formas de degradação do meio ambiente, é possível atentar-se às ações do dia a dia e desenvolver um estilo de vida mais sustentável. Olha para cá, aqui para mim. Gente, quando você joga aquele óleo que você fritou o ovo, que você fritou a carninha lá, certo? No dia anterior, à noite ou durante o dia, joga na pia da cozinha, isso aí não é bom não. Isso não é bom para o meio ambiente não. Quando você pega, joga um lixo, galhos ou lixo qualquer ali no terreno baldio, isso não é uma ação sustentável não. Isso não é respeito pelo meio ambiente não. Quando você deixa a torneira ligada, quando você vai escovar o dente e ao escovar deixa a torneira ligada, quando você vai tomar banho, que na hora de ensaboar deixa a torneira ligada, isso não é atitude sustentável, tá? Então cuidado. E se os pais de vocês estiverem fazendo isso, reclamem.
Pode dizer que foi eu, tá? Eu seguro as pontas aqui. Pode dizer que foi eu, tá bom? Porque tá errado. Então a gente tem que começar a pensar no que a gente chama, no que eu chamo de atitudes sustentáveis, ok? Bom, olha só, poluição é dos maiores tipos de degradação ambiental. E a poluição, gente, tem muita gente que pensa que é só os gases produzidos pelos carros, certo? Aquela fumaça horrível que sai dos carros, sobretudo dos carros a óleo, que degrada o meio ambiente, mas não é só isso não, poluição não é só isso não, ok? Vamos ver lá. Por ser tanto em oceanos, mares e rios e lagos, como na atmosfera terrestre, a poluição pode ser decorrente do uso de meios de transporte ou da atividade de fábricas. Ao poluir o ar e os mares, a fauna e a flora entram em risco. Olha para cá. Poluição através de esgoto, poluição através de resíduos que se joga no meio da rua, poluição através de construção civil, poluição provocada pelos agrotóxicos, porque dizem que hoje a fruta que a gente come, basicamente 30% é agrotóxico. Então nós estamos ingerindo algo que não é bom para a nossa saúde. E poluição das indústrias. Isso aqui pode ser revertido? Pode. Só depende o quê? De atitude sustentável. Atitude sustentável. Outro tipo de degradação ambiental, além da poluição, as queimadas. Falei ainda agora para vocês sobre isso. Gente, essas imagens aqui a gente não quer ver mais. Mas, infelizmente, todos os anos se repetem. Tá? Um processo bastante comum em grandes plantações para remover a vegetação existente anteriormente, tem como objetivo a fertilização do solo, mas, em contrapartida, o bioma pode deixar de ter equilíbrio e a fauna corre o risco de ser devastada. Ou seja, a gente pode pegar o seguinte, no interior é muito comum o trabalhador da roça, ele toca fogo. Lá no interior a gente chama ele pega, desbasta a sua roça e forma o que a gente chama de coivara. Coivara é aquele resto de mata que ele pega, ele junta para poder queimar. E aí ele faz o que a gente chama de coivara, toca fogo, e aí o que acontece? Toda aquela terra fica queimada, ok? E isso acaba o quê? Prejudicando animais, aves, mamíferos que evidentemente estão morando ali ou ao redor, ok? Bom, outro tipo de degradação ambiental, desmatamento. Isso aqui a gente tem ouvido falar muito nesses anos, né? Desmatamento. Olha aqui, ó. Isso aqui não é palito de picolé não, tá? Isso aqui é madeira tirada da floresta. Olha o tanto que a gente mede em metros cúbicos, né? Então olha só a quantidade, e eu digo aqui, me arrisco a dizer, toneladas de madeiras tiradas da floresta. Provavelmente ilegalmente. E aqui você tem a devastação. Isso aqui é na floresta amazônica. O principal motivo para o desmatamento ser tão recorrente no Brasil são as grandes produtoras agrícolas. Grandes extensões de vegetação nativas são destruídas para que o plantio possua mais espaço para cultivo. Então é assim, um grande proprietário de terra compra aquela propriedade e ele não quer saber, ele pega, mete o trator e sai destruindo tudo. Gente, só que ali você tem mamíferos, tem pássaros, tem animais que rastejam, tá? Tem um rio que passa por ali, ou um leito de uma lagoa, ou uma fonte, e aí sai destruindo tudo. O que acontece? Você tem uma destruição em massa, tanto dos animais que são colocados para fora do seu habitat, como também, certo? Isso vai acabar interferindo na nossa própria sobrevivência, inclusive em relação ao ar, ok? Que nós respiramos. Bom, e aí nós temos o outro tipo de degradação ambiental, que é o efeito estufa, que na verdade isso aqui é a consequência das besteiras que a gente faz, por exemplo, como poluir o meio ambiente, ok? Às vezes degradar e etc. Então, o CO2 é uma sigla para gás carbônico, que é produzido na Terra, encaminha-se sempre para a atmosfera e, quando em excesso, aprisiona os raios solares na parte de dentro. Assim, contribui para o avanço do aquecimento global, tá? Então, olha para cá.
Aqui você tem o Sol. O Sol que irradia luz solar, que é vitamina D, tá bom? Que serve para os animais e para as plantas. O Sol, a luz do Sol é essencial. Só que aqui em cima nós temos uma espécie de proteção, um escudo, chamado camada de ozônio. Quando esses raios batem aqui, eles são refletidos. Ou quando eles entram em menor quantidade, tá? Imagina uma luz solar, é forte. O que acontece? Quando a gente expele esses gases, chamados CO2, que vem o quê? Dos carros, vem das indústrias, vem daqueles sprayzinhos que a gente usa, vem das queimadas. Esse gás sobe e acaba destruindo ou provocando o que a gente chama de fissuras nessa camada de ozônio. E aí o que vai acontecer? Sem proteção, os raios vão penetrar com maior intensidade. E aí, compadre, o que vai acontecer? Vai ter câncer de pele. A vida na Terra pode sofrer inúmeras consequências. Perigoso. Então, olha só as consequências disso, tá? Então, é um efeito cascata. Tá? É um efeito cascata, é um efeito dominó. Bom, e aí nós temos a salinização, que é o nosso último tipo de degradação ambiental. E olha para essa imagem. Esse branco aqui é sal. O que acontece? Irrigações que utilizam água com índice de sal muito altos podem prejudicar o solo. Solos que recebem depósito excessivo de sal, especialmente em áreas de maior evaporação, tornam-se menos produtivos. O que acontece, gente? Aqui dentro aqui da terra, nós temos poços, nós temos água, quando feito o poço, e geralmente essa água ela é muito salgada. Aí o que acontece? Os produtores usam para irrigar, e ali vai acumulando, com o tempo vai acumulando o sal que tem na água, porque a água vai evaporando, vai ficando sal. E aí torna isso aqui, ó. Essa terra aqui basicamente é improdutiva, não tem como você plantar nada aqui que não vai nascer nada, tá bom? Bom, conservação e degradação da natureza em relação ao nosso estado e principalmente a nossa Teresina. Tá vendo isso aqui, ó? Paisagem bonita, né? Aqui é encontro dos rios, aqui é o restaurante flutuante que tem lá, certo? No encontro dos rios. E aqui é a ponte estaiada, tá? Sobre o rio Puti. Imagem bonita, né? Ok? A natureza também domina parte do território de Teresina. O Parque Ambiental Encontro dos Rios, que é esse aqui, ó, um dos atrativos mais importantes do estado é parada obrigatória. Ele está localizado no bairro Puti Velho, na margem esquerda da desembocadura dos rios Puti e Parnaíba. Então é lá onde os dois, gente, é muito bonito, onde os dois rios se encontram. Inclusive um de uma cor e o outro de uma outra cor. Aí eles se encontram e dali vão para onde? Para o mar, para os oceanos, ok? Bom, aqui nós temos outra imagem, olha só. Não é bonita essas imagens? Ok? Aqui novamente, nós temos aqui, e aqui você tem aqui, lá na Zona Norte, que a gente chama de Lagoas do Norte, tá? Teresina é um ótimo lugar para passear com a família, aproveitar os ambientes ao ar livre, cercados pela natureza e reviver a história da região. Bom, isso quando não tinha pandemia, tá? Vai passar. Quando acabar a pandemia, a gente vai voltar a passear pelos parques de Teresina e aproveitar a nossa cidade, que é muito bonita, ok? Eu mesmo tenho muita vontade, eu já fui, mas nunca fui para passear na Lagoas do Norte. Eu tenho vontade de ir lá, certo? Para ver esse ambiente todo. Dizem que é muito bonito, né? Eu não fui ainda, mas eu ainda vou, tá? E vocês também, quando passar a pandemia, pode combinar de ir lá, tá bom? Bom, e aqui nós temos uma outra paisagem, ó. Olha só como é bonita essa paisagem. Aqui é Teresina, gente, tá? Aqui é Teresina. Aqui é o Rio Puti. Então, na zona norte de Teresina, os dois rios se unem e transformam-se em um só leito em direção ao Oceano Atlântico. No lugar, há um parque ambiental com mirantes, para que a paisagem possa ser apreciada bem de perto. Então, Teresina, além de se tornar uma grande cidade, depois de uns anos aí, também se tornou um grande polo de desenvolvimento ambiental. Então aqui a gente ainda está preservando um pouco da natureza que a gente tem, ok?
Lembrando que Teresina já foi chamada de cidade verde. E nós ainda merecemos esse título, ok? Mas perdemos, infelizmente. Por quê? Porque começamos a destruir essas áreas verdes. Teresina é uma verdadeira escola de preservação da natureza e respeito ao meio ambiente, que vem sendo trabalhado na região em todos os aspectos, principalmente no desenvolvimento do mercado turístico. Aqui nós temos o Jardim Botânico, inclusive foi revitalizado agora. Eu tenho vontade de ir lá também, porque eu ia no tempo que tinha uns pedalinhos, gente. Lá tinha uma lagoa, lá no Zoobotânico, e a gente andava de pedalinho. Era muito bom. Hoje, né, parece que se acabou. A lagoa foi poluída, e aí acabou-se essa forma tão bonita que a gente tinha de ir para o Zoobotânico, as famílias iam, passava o dia todo no domingo. Eu já levei diversas vezes meus alunos para lá para visitar o parque, tá? Mas infelizmente a gente acaba destruindo o que a gente tem, né? Bom, motivos para você começar a preservar a natureza, você que está aí, ó, e eu que estou aqui e você que está aí. Fale para o seu pai e para sua mãe. Quais são os motivos? Primeiro, a natureza fornece aos seres humanos tudo o que eles precisam para sobreviver. Tudo. Desde oxigênio para respirar, alimentos para se nutrir, águas, belas paisagens, fauna, flora e tudo que existe de mais bonito. Quando estamos estragando-a ou poluindo, estamos destruindo sem perceber. Por isso, preserve, ok? Nada de ver uma árvore e já ir pensando em cortar para se tornar madeira, não. Pelo amor de Deus, tá? Bom, uma das atitudes que a gente vai ter, a gente vai ver algumas delas agora. Atitude que a gente chama de atitude sustentável. Separar o lixo e colocar nos lugares adequados. Plástico no lugar de plástico, vidro no lugar de vidro. Fechar as torneiras e economizar água. Apagar as luzes ao sair dos ambientes. Isso aqui é muito comum. Você vai, entra na cozinha, quando sai deixa a luz ligada. E aí no final do mês, quando a conta vir, você não sabe por quê, né? Plantar árvores, fazer jardins, ó. Faz uma hortazinha na sua casa. Pode fazer num cantinho, num vasozinho. Lá em casa eu tenho. Pé de pimenta, alface, tudo plantado em vasos pequenos, certo? Cheiro verde, eu não compro cheiro verde, eu tiro lá da minha hortazinha onde eu tenho, ok? Bom, outra, utilizar os alimentos de forma adequada, aproveitando tudo que puder, minimizando desperdícios. Ou seja, a gente geralmente, por exemplo, a banana, a gente come só o que está dentro, né? Mas você sabia que a casca da banana é onde se encontra realmente as vitaminas? A gente acaba jogando fora. É claro que você tem que lavar, fazer a higiene, ainda mais agora. Aprender a reutilizar, reduzir e reciclar. São os 3 R's. Reutilizar, reduzir e reciclar. Só consumir aquilo que você realmente precisa, ok? Dar nova utilidade. Gente, olha, se vocês não imaginam o tanto de pó de margarina que eu tenho lá em casa. Minha mulher falta morrer de raiva. E ela me chama e diz que eu sou pobre, certo? Por quê? Porque eu reutilizo. Aqueles potinhos de margarina eu reutilizo para colocar alguma comida que sobrou, né? Algum pedacinho de frango. Eu coloco tudo lá dentro da geladeira nos potinhos de margarina. Isso a gente chama de reutilizar, ok? Bom, proteger rios, lagos e seus entornos. Aqui, ó, é o cânion do rio Puti, certo? Cânion porque aqui são, né, aquelas grandes partes, né, tipo assim um corredor. E aqui o rio Parnaíba também, tá? São os 2 rios que a gente tem que preservar. Bom, e por que é importante preservar e não degradar? Primeiro, porque isso tudo favorece tudo isso aqui, ó. Tá? Bem-estar, é para a história, protege na questão da biologia, é essencial hoje na economia, tá ok? É uma questão sociocultural, ajuda no conhecimento científico e etc. Então, são coisas que a gente tem que ter na cabeça, ok? Bom, revisando, vamos lá? Vamos ver lá, 2 questões básicas. Conservação, que é ações preventivas que visam impedir a perturbação e ou degradação ambiental. Conservação, certo? Do meio ambiente. Então, conservar. Não é questão de conservar que é lata em conserva, não. É conservar significa preservar. Conservar, resguardar, manter o bom estado, garantindo a sobrevivência e qualidade de vida de forma sustentável.
Quer uma dica boa? Já dei agora. Mas sabe o que você faz no tempo, agora na pandemia, que a gente não pode sair? Tá? Faz uma plantinha lá, plantinha, ok? Ou então faz uma hortazinha na sua casa. Ou então conversa lá com seu pai, com sua mãe, com seu avô, sobre como era, no caso lá, o local onde você mora. Será que tinha algum parque ali que foi devastado para dar origem à sua casa? Tá? Faça isso. Plante uma cebolinha, plante um cheiro verde em casa, não custa nada, ok? Tenha plantas em casa, isso é muito bom também. Ah, pessoal, mas eu não gosto de planta. Bom, aí paciência, né? Mas é bom a gente ter, porque isso também ajuda a fazer a nossa paisagem até em casa mesmo, ok? Bom, gente, nosso desafio de hoje está lá no seu livro de geografia, então vocês não vão ter muito trabalho. Localiza aí o livro de geografia, tá? Localizando, localiza agora a página 128. 128. E aí você vai responder só uma questãozinha, só a questão 1, tá? Facinho, tá? Comer biscoito. Então, questão 1 na página 128. Não tem erro. Faz, detalhe, faça no seu caderno, tá? Para você poder estar lá escrevendo e você estar memorizando, você estar retendo informações. Lembrando que geralmente essas atividades, para que você possa responder a questão, você tem que ler o texto que está lá. Então você vai ler o texto na 128, porque se você não ler o texto, não tem como você responder a atividade. Beleza? Então, leia o texto primeiro, mais de uma vez, porque não dá. Não vá naquela história de ler e responder apressadamente não, porque não dá certo. Lê o texto com calma, com tranquilidade, depois você vai responder a questão. Tudo bem? Beleza, né, gente? Muito boa a nossa aula hoje. Falar sobre o meio ambiente revitaliza a gente, né? Faz com que a gente pense que o nosso futuro vai ser muito melhor. E é isso que a gente espera. Nada de degradação, nada de devastação, nada de queimada, nada de poluir, tá? Então, são questões bem práticas. E começa da sua casa, tudo bem? Tchau, gente. A gente se encontra na próxima aula, ok? Um abraço.